Olá, acadêmicas, acadêmicos, tudo bem? Terminamos nossas aulas sobre metodologia da pesquisa jurídica, onde tratamos de entender o que é ciência, o que é ciência do direito, metodologia e método de pesquisa científica e suas ferramentas, e finalizamos nossa disciplina. Isso na aula passada. Compreendendo que um artigo científico jurídico é um texto que apresenta, discute e divulga ideias, métodos e técnicas, também processos e resultados de uma pesquisa científica, seja ela bibliográfica, documental, experimental ou de campo. Nesta aula, iremos tratar da importância de um artigo científico como trabalho de conclusão de curso, popularmente chamado de TCC. Esse que você apresentará na conclusão do curso de pós-graduação que estão encaminhando, ok? A produção do discente de qualquer curso de pós-graduação proporciona elementos que permitem identificar e avaliar as práticas e conhecimentos por ele adquirido ao longo da aprendizagem obtida, bem como observar o nível de assimilação entre os estudantes e a distância entre o que se ensinou e o que se aprendeu. Além disso, e muito importante, pode-se também verificar a autonomia, a disposição e o domínio contraído pelo aluno quanto à lógica das disciplinas estudadas no curso e suas respectivas finalidades. Assim sendo, a produção de um artigo como trabalho de conclusão de curso é para o pós-graduando, para a pós-graduanda, uma oportunidade prática de demonstrar que, além de ter absorvido uma razoável gama de conhecimento no processo de aprendizagem do curso Lato Sensu que participou, é capaz de apresentar seu potencial enquanto pesquisador científico, contribuindo com a sociedade civil na construção de informação para o enriquecimento do conhecimento científico. Antes de qualquer coisa, devemos ter em mente que a informação é um recurso precioso e que, se adequadamente gerenciado, organizado e disseminado, pode estimular novos conhecimentos em determinada área de especialização, a assistir nas tomadas de decisão e resolução de problemas, levando pesquisadores ao encontro de informações úteis e pertinentes à sua realidade investigativa. E, nesse sentido, o objetivo da realização de pesquisas científicas será contribuir para o aprimoramento e a melhoria das condições de vida da comunidade civil, bem como da sociedade científica, com a implantação e implementação de técnicas e métodos relativos às novas descobertas científicas. O que vocês acham? Concordam? Certo, eu sou certo que sim. Eu tenho certeza que sim. Afinal, estamos estudando para isso. Já tem 11 aulas, não é mesmo? Sabemos que o pesquisador tem compromisso com o processo investigatório, o qual estimula a realização de pesquisas de alto nível, sempre obedecendo aos preceitos exigidos pela ciência, pela ética e pelo seu próprio meio científico, acadêmico e social. E, como já ilustramos, a maior realização do pesquisador é a divulgação do seu trabalho investigatório científico, a qual se dá por meio de um canal escrito ou eletrônico, para um público-alvo, em forma de livro, dissertação, tese, monografia, trabalhos de eventos, seminários, patentes de artigos científicos e este último podendo ser, inclusive, um produto de um trabalho de conclusão de curso, o qual abordamos em nossa última aula, ok? Vamos juntos discorrer sobre alguns exemplos de temas, problemas e hipóteses para artigos científicos jurídicos. Vamos lá, me acompanhe. Exemplo de tema, problema e hipóteses na área do direito penal. Tema: aborto de anencefálico no direito brasileiro, uma incisão da política jurídica. Problema: deve-se extirpar a vida fetal em razão da malformação? Hipóteses: o aborto de anencefálico é primordial solução para a sociedade e gestante, lastreado nos direitos fundamentais constitucionais. A anencefalia extirpada do contexto social leva à discriminação de raças.
Então, o que vocês acharam? Não é polêmico? É polêmico, não é mesmo? Perceberam que, ao adaptar o tema que extraí da fonte que apareceu para vocês, eu coloquei a problemática em forma de pergunta e apresentei suas hipóteses também. Sim, o problema algumas vezes aparece em forma de pergunta, pois, de acordo com o que estudamos, a apresentação gráfica de uma problemática é um questionamento. Se lembram? Agora, sobre as hipóteses, metodologicamente, a primeira é a principal e a segunda, nesse exemplo, poderá atuar como hipótese secundária, mas ambas exigem uma revisão bibliográfica apropriada para que sejam confirmadas ou refutadas, sem perder de vista o objetivo do estudo, que é responder à pergunta lançada acerca do tema escolhido. Tudo bem até aqui? Então vamos em frente com mais um exemplo na área do direito penal. Exemplo de tema, problema e hipóteses na área do direito penal. Tema: breves anotações sobre a constitucionalidade do uso de algemas. Problema: a constitucionalidade do uso de algemas em nosso ordenamento jurídico. Hipóteses: o uso de algemas fere o princípio constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana. A manutenção do emprego de algemas no plenário do júri não se justifica, em razão da falta de segurança no local. A exposição midiática do preso algemado afronta o direito à imagem, bem como a dignidade daquele. Mais simples esse, não é mesmo? Nesse exemplo, o tema é abrangente, porém, claramente é um tema da área de conhecimento do direito penal. O problema, que não está em forma de pergunta, intrinsecamente revela a problemática do assunto, e as hipóteses seguem a mesma ideia metodológica, hipótese do estudo e hipóteses secundárias, onde todas requerem uma revisão da literatura, com a intenção de se esgotar o assunto em nosso ordenamento jurídico. Tudo bem até aqui? Então vamos adiantar um pouco mais, com mais um exemplo, agora na área do direito de família. Vamos juntos, venham comigo. Exemplo de tema, problema e hipóteses na área do direito de família. Tema: responsabilidade civil por abandono afetivo na relação paterno-filial. Uma análise sobre a possibilidade de sua incidência frente ao ordenamento jurídico brasileiro. Problema: o princípio da solidariedade familiar se revela indispensável para a formação saudável, tanto no campo material quanto emocional de crianças e adolescentes? Hipóteses: em relação aos filhos, a família, de maneira mais decisiva, deve comportar-se solidariamente, consoante ao ensinamento de Maria Cecília Bodin de Moraes. Os interesses dos filhos devem estar acima de qualquer interesse dos pais, devendo ser alvo de absoluta prioridade e proteção integral, nos termos do artigo 3º do ECA e artigo 227 da Constituição Federal de 1988. O pai pode vir a ser responsabilizado civilmente por negar ao filho a possibilidade da construção de afeto, por meio da convivência e proximidade paterna, conforme a Constituição Federal de 1988. Nesse exemplo, o tema oferece uma análise frente ao ordenamento jurídico brasileiro, sobre a possibilidade de responsabilidade civil para o caso de abandono afetivo na relação paterno-filial. Um tema do direito de família, com disposições no Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil. O problema lança um questionamento baseado no princípio da solidariedade familiar para com as crianças e adolescentes. E as hipóteses do estudo requerem uma revisão da literatura doutrinária, da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil. Quanto ao direito internacional, venham comigo, vamos ver o que nós temos de exemplo. Exemplo de tema, problema e hipóteses na área do direito internacional. Tema: o direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento jurídico brasileiro. Problema: existe um instituto ou mecanismo capaz de coibir o Estado infrator dos direitos humanos à submissão de normas internacionais relativas aos direitos fundamentais do homem?
Hipóteses. A legislação nacional é referencial no que tange à proteção aos refugiados. A concessão de refúgio ao italiano Cesare Battisti não provoca impactos significativos entre o Brasil e a Itália. As perspectivas futuras para o Instituto do Refúgio no Brasil não são utópicas, mas sim uma realidade vivenciada nos dias atuais. Nesse exemplo de tema do direito internacional, o foco está voltado para o direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento jurídico brasileiro, em especial sobre o recente e ruidoso caso da concessão de refúgio ao italiano Cesare Battisti. O problema é um questionamento sobre se existe um instituto ou mecanismo capaz de coibir o Estado infrator dos direitos humanos quando submetido a normas internacionais relativas aos direitos fundamentais do homem. E as hipóteses do estudo requerem uma revisão da literatura sobre a legislação brasileira sobre o assunto, a repercussão do caso do italiano Cesare Battisti e sobre as perspectivas futuras para o Instituto do Refúgio no Brasil. Tudo bem até aqui? Ok, então. Temos mais um exemplo, agora no direito previdenciário. Acompanhe-me. Exemplo de tema, problema e hipótese na área do direito previdenciário. Tema: o direito adquirido e o reflexo das reformas no regime geral de previdência social no caso da aposentadoria por tempo de contribuição. Problema: uma lei nova revogará a lei anterior, mantendo o direito adquirido? Hipótese: o Instituto do Direito Adquirido consagra a validade da norma anterior diante da nova, se esta última oferece menos ou diminui vantagens em época pretérita, inclusive para o direito previdenciário. Nesse exemplo de tema no direito previdenciário, o assunto é o direito adquirido e as formas no regime geral de previdência social, recaindo sobre a aposentadoria por tempo de contribuição. O problema é se uma lei nova revogará a anterior, mas mantendo o direito adquirido. E a hipótese do estudo parece requerer uma revisão da literatura sobre o direito constitucional e o direito previdenciário. Então, prezados pós-graduandos e pós-graduandas, agora estão preparados para conduzirem seus artigos científicos? Estou certo que sim, tenho certeza. Além de todas essas informações que vocês receberam nessa disciplina de metodologia da pesquisa jurídica, todos já receberam e têm à disposição o nosso manual do TCC para os alunos de pós da FAEL. Este manual contém todas as informações de como o pós-graduando precisa proceder para produzir o seu artigo. No manual temos orientações completas para você entender o que é e como evitar plágios. Orientações gerais para a produção do seu artigo de conclusão de curso, as normas gerais para a escrita do projeto e artigo, orientações e estrutura do projeto de pesquisa, orientações para a escrita acadêmica do seu artigo científico, orientações para você fazer sua conclusão ou considerações, instruções quanto aos tipos de citações e normas para o sistema de chamada, orientações gerais para referências de uma lista bibliográfica recomendada para leitura também. Ok? Tudo bem? Tudo bem até aqui? Vamos tirar o máximo de proveito nesse manual, certo? Quero que saiba que foi um imenso prazer estar aqui com vocês nessa grande oportunidade de compartilhar conhecimentos. Despeço-me e lhes desejo todo o sucesso do mundo com suas produções para a ciência do direito. Abraços e até um próximo encontro.